Primeiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você é através da confirmação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você não percebeu que Deus estava falando com você. Você até ouviu algo, veio algo na sua mente, mas você não sabia quem estava falando, porque você não conhecia a voz do Senhor. E quando isso acontece, Deus pode usar alguém para te mostrar o que você não está conseguindo enxergar. Um exemplo perfeito disso pode ser encontrado no primeiro livro de Samuel. O capítulo 3 mostra que Samuel era um jovem que ministrava perante o Senhor e tinha a supervisão do profeta Eli, que o preparava para substituí-lo no futuro. A Bíblia diz ainda que naquele tempo Deus raramente falava e as visões espirituais não eram frequentes. Mas certa noite, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, próximo à Arca da Aliança, quando ouviu uma voz o chamar, e era Deus. E Samuel respondeu: "Eis-me aqui." E ele foi até Eli, achando que era ele quem havia acabado de chamá-lo. Mas o profeta Eli disse para Samuel que ele não havia dito nada e pediu para que aquele jovem voltasse a dormir. E isso se repetiu mais 2 vezes, até que Eli entendeu o que estava acontecendo. Veja o que está escrito. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Então Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Olha que tremendo, irmãos. Samuel servia ao Senhor, mas ele não conhecia sua voz. Então Eli precisou confirmar ao garoto que era o próprio Deus quem estava falando com ele. E da mesma forma, o Senhor tenta falar conosco, porém muitas vezes nós não conseguimos discernir a sua voz. Precisamos entender que Deus pode usar quem Ele quiser e da forma que Ele quiser, para nos fazer entender que a voz que estamos ouvindo é dele. E Ele faz isso para que não reste nenhum tipo de dúvida em nosso coração e assim façamos o que o Pai espera de nós. Então, meu irmão, continue orando e fique atento, ok? O segundo sinal de que o Espírito Santo está falando com você, através da paz no coração. Um outro sinal muito importante que mostra ao cristão que o Espírito Santo está falando com ele é o sentimento de paz que toma o seu coração, principalmente diante de uma decisão a ser tomada ou de um momento de luta e tribulação. E quem sempre tinha esse tipo de resposta por parte de Deus era o apóstolo Paulo. Mesmo sendo perseguido, aprisionado e espancado pelos religiosos da época, Paulo se mantinha firme no seu propósito, porque o Espírito Santo enchia o seu coração de paz. E mesmo nos momentos mais difíceis, Paulo sabia que o Pai estava falando com ele. Foi por isso que ele escreveu estas palavras em Filipenses capítulo 4. Leia comigo. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Olha isso, irmãos. Há momentos em que Deus não vai precisar enviar alguém para confirmar o que Ele disse, mas Ele vai te dar a paz interior. Então, se você está orando pedindo orientação para tomar uma decisão importante, saiba que a resposta dele pode vir através de uma paz que vai acabar com a angústia e a preocupação que tomam conta de você. Essa paz que excede todo o entendimento é a voz de Deus te dizendo: "Confie em mim, meu filho, e siga em frente. Eu estou com você." Então eu quero te fazer uma pergunta. Você está cansado de tomar decisões ruins e não aguenta mais ver as pessoas sofrendo por causa dos erros que você cometeu? Então, antes de fazer qualquer coisa, tire um tempo para orar ao Senhor. Busque a face dele e esteja disposto a ouvir qualquer tipo de resposta. Se o seu coração se encher da paz do Espírito, pode ser um sinal de que você está no caminho certo. Se não, ore novamente pedindo a direção correta do Pai. Ele nunca desampara os seus filhos. Amém? O terceiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você é através da palavra de Deus. O último e o mais importante sinal de que o Espírito Santo está falando contigo é que ele sempre se baseia na palavra de Deus. Ou seja, quando o Espírito fala, ele usa a Bíblia para sustentar a sua palavra. Irmão, o Espírito Santo nunca, em hipótese alguma, vai te dizer algo que vá contra as Escrituras. Por exemplo, o Senhor nunca vai te dizer para trair o seu cônjuge, sonegar